Graça e paz, amados do Tabernáculo, a todos vocês que estão aqui nesse grupo, que fazem parte dessa família cristã, dessa família de Cristo. Ainda estou me recuperando aqui, eu vou dar várias tosses dessa, tenho certeza, durante a ministração, mas eu queria que você colocasse o teu coração diante da presença de Deus, que você colocasse a tua vida nesse momento totalmente voltada para o que Deus vai nos falar. Queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai amado, na tua presença. Nós te pedimos que tu venhas derramar sobre nós o teu bálsamo, a tua graça, a tua unção, a tua proteção. Acampa anjos ao redor da tua igreja, Deus. Pai amado, nós estamos dependendo somente de ti. Eu creio, Deus, que todas as dificuldades têm propósitos. Tudo aquilo que nós passamos de problemas, de tribulação, de perseguições, tudo isso tem propósito, Deus. Eu te peço, Pai, que teu povo continue sendo blindado, teu povo continue sendo guardado debaixo das tuas asas. Abre a nossa mente, nosso entendimento para a palavra que vai ser ministrada no dia de hoje. Que ela venha descer para o nosso coração, que nós venhamos colocar em prática, Deus. Que nós sejamos pessoas de bom ânimo, pessoas que têm esperança viva em Ti, Pai. E que a cada dia nós venhamos confiar e acreditar na Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, amados, vamos falar no dia de hoje sobre perseguições, tribulações. Um texto que todos nós já ouvimos falar, mas é bom sempre trazermos à memória, ainda mais em dias de dificuldade, para sabermos que nós devemos estar preparados para aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente não pode nem dizer que tipo de problema que nós vamos ter, o que eu vou ter ou você vai ter. A gente não tem como determinar isso. Talvez a gente possa sofrer de uma doença que debilita muito, uma doença que pode levar à morte. Não tem como a gente prever nada. Talvez a gente perca alguém que a gente ama. Talvez nós possamos estar nessa situação. Quando eu perdi meu pai, a gente sofreu demais, né? Quando você perdeu sua mãe, seu pai, um filho, um parente, eu sei que o sentimento de perda é muito grande, uma dor assim que parece que nunca vai acabar. Talvez as pessoas tenham sido acometidas a alguma falta, como a gente está passando aqui no momento, de falta de dinheiro, falta de alimento. Pode haver uma falta de ter um mínimo de uma estrutura para sobreviver. Mas Jesus, ele disse aqui, nesse mundo vocês terão aflição. Nesse mundo nós vamos ter aflição. E Jesus, ele falou essas palavras ali naquele cenáculo, quando ele partilhava de algo muito importante, que as pessoas até hoje, elas comungam dessa situação, que é a última ceia. Então Jesus, ele naquela situação que ele já sabia o que viria a acontecer, não só com os seus discípulos, mas isso seria lastrado para todos aqueles que resolvessem seguir o caminho que os discípulos estavam percorrendo, que era o caminho da salvação. Ele sabia que ali a sua hora já havia chegado, que seriam poucos momentos antes da crucificação. Então ele já estava preparando os seus discípulos e o povo, ele estava preparando os seus discípulos e o povo de que eles iriam sofrer por causa da escolha que eles iriam fazer, que nós iríamos fazer. Então as nossas escolhas geram situações, geram circunstâncias, e podem ser circunstâncias boas ou circunstâncias ruins. Então Jesus, ele sempre deixou bem claro isso. Ele sempre foi muito honesto de dizer, olha, vocês vão ter muitas aflições. Jesus não quis especificar porque isso seria algo
muito individual, as pessoas iriam a saber ou não administrar aquilo que seria acometido às suas vidas. Ele sabia que sua hora havia chegado e que logo sofreria pelos pecados do mundo, com a sua crucificação, com o pagamento do pecado através do sangue do Cordeiro. Ao antever o tempo em que não estaria mais ali, sabia que seus discípulos enfrentariam um problema após o outro. Ele sabia que as dificuldades iriam surgir, né? E ele estava dizendo ali para os discípulos que eles deviam estar preparados, que não seria algo de supetão, não seria algo que eles não iriam poder saber lidar, né? Porque Jesus estava preparando. Nós somos preparados a cada dia, né? Para que a gente venha suportar os problemas, as adversidades. Esse tema surge repetidamente em seus discursos finais. Jesus falou aos seus discípulos que os deixaria. Disse-lhes que o mundo os odiaria tanto quanto o odiou a ele. Então, aquele ódio, aquele rancor, aquela situação toda que Jesus passou, ele disse que todo aquele sentimento seria transferido também para aqueles que estivessem seguindo a Cristo. Tudo aquilo que ele passou, aqueles que quisessem trilhar o seu caminho também iriam passar. Então, isso a gente colocando em prática na nossa vida cotidiana. Muitas vezes a gente deixa passar muitas coisas batido, sem a gente perceber, mas muitas coisas acontecem para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa confiança em Deus ela seja ainda mais forte. Jesus disse que o mundo os odiaria como odiou a ele, disse que as pessoas procurariam matá-los e que chorariam e lamentariam em tristeza e angústia. Então, irmãos, nós somos o reflexo daquilo que Deus passou, nós somos a continuidade daquilo que Deus passou. O que a gente passa hoje, Jesus passou um dia. Ele diz: cada um carregue a sua cruz, leve a sua cruz, né? Ele não disse que seria um mar de rosas, ele disse que não seria um paraíso aqui na terra, não. Ele disse que nós iríamos enfrentar o mundo, que o mundo iria nos odiar, que o mundo iria nos repudiar, de que o mundo não nos veria diferente de como eles viram a Cristo. Nós não seríamos diferentes se nós somos a imagem, a semelhança de Deus, se nós somos aqueles que buscam estar na estatura de Cristo, sendo semelhante a Cristo. Não seria diferente, a gente não seria tratado diferente, né? Disse-lhes também que os abandonariam e se espalhariam por todos os lados. E finalmente ele resumiu todas as tribulações em uma só declaração, quando ele disse que nesse mundo nós teremos aflição. Então tudo que a gente está passando, amados, tudo que a gente tem passado, não só nesse mês, nesses meses, nessas semanas, mas ao longo da nossa caminhada com Cristo, tudo isso Jesus predisse, tudo isso ele deixou bem claro que nós iríamos passar. E que nós não deveríamos nos abalar, nós não deveríamos nos abater. Porque o ânimo é o que move uma pessoa. Uma pessoa desanimada, ela não faz nada, ela não sai de casa, ela não sai do quarto, ela não conversa, ela não tem vida, ela é totalmente ali anulada. Uma pessoa que não tem ânimo, ela não faz nada. Embora essas palavras tenham sido ditas especificamente aos primeiros discípulos, permanecem relevantes para qualquer um que queira fazer a diferença nesse mundo por Jesus Cristo. A gente vê, eu tô aqui na parte de cima de casa, eu já falei isso, eu fico vendo aqui várias casas, várias pessoas passando, e cada um de nós temos os nossos problemas. Passou aqui um rapaz aqui que eu sei que ele tem um problema de droga, então é uma luta constante para ele tentar se livrar dessas drogas, né? Tentar se livrar de uma situação que aprisiona. Então, tanto ele como eu, como você, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas batalhas diárias mesmo. O pecado batendo na nossa porta todos os dias, nós tendo que travar essas lutas constantes contra esses demônios, batalhas espirituais, né? Batalhas físicas, porque muitas vezes nós temos que nos controlar. O que a gente vê hoje, atualmente no país, o índice
de violência dentro de casa, assumindo assim um número avassalador, um número crescente de homens agredindo suas mulheres. Então é uma coisa que muitas vezes as pessoas se descontrolam, as pessoas perdem a rédea de suas próprias atitudes, né? Então não é só um trabalho mental, um trabalho físico, é um trabalho espiritual, é um trabalho de um conjunto inteiro, que tudo isso vai corroborar para nós sairmos muito bem em todas as áreas da situação. Uma coisa certa foi dita por Jesus: os problemas estão a caminho. Então esse daqui não é só mais um problema que vai ser acometido à igreja do Senhor Jesus. Mais um problema. Essa pandemia é só mais um dos problemas. Nós temos muitas lutas ainda a serem travadas. É a experiência normal do povo sofrido de Deus nesse mundo pecaminoso. O que Jesus disse aos seus discípulos é a verdade para a sua igreja no decorrer dos séculos. Nesse mundo nós teremos aflições. Como eu falei, ele não disse só para um grupo específico de pessoas. Ele disse para todos aqueles que quisessem trilhar o caminho que Jesus trilhou, que seria um caminho de muitas lutas, muitas aflições, né? Mas o que ele diz aqui: tende bom ânimo. Jesus foi sincero quanto aos muitos problemas que certamente enfrentariam, mas nem por um momento considerou isso algo sobre o qual tivessem que se preocupar. De fato, Jesus, ele alertou, né? Mas ele deu uma amenizada bem grande depois, quando ele disse: olha, tudo isso vai acontecer, mas não se preocupe, não turbe o vosso coração, não se perturbe, não saia do foco que é ele, para que a nossa mente não fique turva, para que a gente não consiga mais enxergar o alvo. Eu estou vendo aqui um cano e eu consigo ver se alguma coisa entrar entre eu, na minha visão, entre eu e o cano, vai atrapalhar para que eu olhe para aquele cano. Então Jesus disse: olha, vai acontecer tudo isso para que vocês saiam do caminho, para que vocês não sigam mais essa rota que vai te levar para o céu. E ele disse isso em João 14, versículo 1: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Se ele está nos garantindo isso, de que o nosso olhar focado nele é a mesma coisa que a gente está focado em Deus, então, irmãos, continue focado no Senhor Jesus. Eu vejo no grupo muitas pessoas perguntando por pessoas que a gente está orando, por pessoas que a gente está colocando diante de Deus. Isso é muito, muito bonito, muito legal. Eu vejo às vezes a Jane dizendo, né, que está com muita saudade dos irmãos. E eu até disse para o missionário, quando ele foi lá na igreja, ele mostrou um pouco da igreja com algumas fotos, deu vontade assim de chorar. Mas é um momento que a gente está passando, tudo isso é passageiro. Daqui a pouco a gente vai estar se reunindo na igreja, louvando, adorando, engrandecendo, enaltecendo o nome do nosso Senhor Jesus, não só nas nossas casas, como também a gente vai estar diante do altar do Senhor. Então, um momento passageiro. Jesus havia acabado de profetizar que Pedro, entre todas as pessoas, iria negá-lo 3 vezes naquela mesma noite. Os discípulos, você imagina que Pedro era bem assim, devia ser brigão, né? Bem rude, bem firme. E logo aquele discípulo mais firme ali, que os outros discípulos deviam olhar diferente para ele, diferente na verdade bom, um olhar bom para aquele homem. E Jesus disse que ele iria trair a sua confiança. Jesus disse que ele iria ser um dos traidores. Então eles devem ter ficado ali chocados, perdidos. O chão deve ter afundado na vida daqueles discípulos que estavam ouvindo Jesus dizer aquilo. E ouviram isso, e os seus rostos provavelmente deviam demonstrar isso. Eu creio que muitos de nós, nesse momento de pandemia, de dificuldade, devem ter ficado com o rosto assim, um dado momento espantado. Eu fiquei preocupado, né? Como eu falei numa outra ministração, a minha perna, eu tô com... Ai! Passou. Tô sentindo cãibra tem uns 4 dias, 5 dias, 6 dias, sei lá.
Já fui até no São Camilo para ver o que é, mas está nas mãos de Deus. Toda hora eu estou sentindo uma fisgada, mas vamos lá, gente. Então ele disse: não se turbe o vosso coração. Jesus disse o mesmo posteriormente no capítulo, ao explicar como seria a vida dos discípulos sem ele. Ele sabia que quando ficavam desanimados, toda vez que ele dizia que eles iriam deixá-lo, então isso desanimava os discípulos, saber que eles não andariam mais com Jesus, eles não teriam mais aquela convivência, né? É como se Deus chegasse e dissesse pra gente aqui em casa: olha, eu vou deixar vocês sem o pastor Grissé próxima semana. Eu creio que aquela semana seria uma semana de muito chororô, muito sofrimento. A gente passaria aquela semana inteira abatida até esperar o momento de Jesus levar o meu pai. Então, Jesus, ele disse de uma forma bem repetitiva, ele constantemente ele falava isso. E para terminar, Jesus, ele, além de ter essa preocupação constante com os seus discípulos de como eles iriam ficar, como é que eles iriam permanecer, Jesus ele termina, né, a sua trajetória na terra dizendo que ele enviaria o seu Espírito Santo. Jesus ele tranquilizou os seus discípulos quando ele disse que ele deixaria o Espírito Santo, né, para que fosse um substituto da sua presença aqui na terra. De uma forma simples, bem simples, Jesus ordena que a gente não se perturbe, que a gente não se abata com os problemas que vão surgir, porque ele garante que nós teremos um guia, teremos uma pessoa para nos acalentar, uma pessoa para nos guiar, para nos fortalecer, para nos abraçar nos momentos que nós venhamos sentir dificuldade. Então, Jesus falou que essas coisas ele tem dito, de que tenhais paz nele, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Então, vamos nesse momento agora de ceia, eu vou pegar ali o suco de uva e o pão, para nós ceiarmos na presença de Deus. Amém, amados? Já peguei aqui. Eu não tenho um copinho, botei nessa taça aqui, uma quantidade de suco de uva, e tenho aqui o pão. Então vamos cantar essa canção que fala que quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor Jesus. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Deus. Meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, céu azul de estrelas pontilhado, seu poder mostrando a criação. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Vamos ler aqui 1 Coríntios. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, né? Quando 1 Coríntios 11, 23, diz assim: pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso
sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente seja culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Fecha os teus olhos aí onde você está. Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus ministrar sobre a tua vida. Deixa Deus ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na tua presença, Deus, através de uma rede social, através, Senhor, da internet, nós podemos proclamar o teu nome. Nós podemos declarar, Deus, que tu estás vivo, que tu não estás morto, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, de que nós somos, Pai, testemunhas vivas do teu amor para com essa humanidade tão pecaminosa. A nossa alma, Deus, clama a ti nessa noite, Pai, nessa tardezinha, início de noite, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Nós estamos, Pai, com o nosso coração contrito e quebrantado diante da tua presença. Nós te pedimos, Pai, que tu venhas derramar sobre essa humanidade, Deus, a tua misericórdia. Nós te pedimos, Pai, que nesses momentos de dificuldade, que nós não tenhamos, Pai, desânimo, que nós não tenhamos, Pai, medo, mas que nós tenhamos, Pai, coragem, que nós sejamos aqueles que irão incentivar, Pai, as pessoas a acreditarem na sua palavra, que é um Deus que cuida do seu povo. Nós estamos aqui nesse momento de ceia, Deus, aonde, Pai, tu estavas ali reunido com os teus discípulos, e o Senhor disse: tenham bom ânimo, vocês vão vencer o mundo, vocês vão vencer todas as aflições, vocês vão sair desses momentos de dificuldade como pessoas vitoriosas, como pessoas revigoradas nas suas forças. E é isso que nós acreditamos, Deus, que o Senhor estará ao nosso lado em todos os momentos, que o teu Espírito Santo está ao nosso lado para nos guiar, para nos fortalecer, para nos levar, Pai, aonde tu queres que nós cheguemos, meu Deus. Então eu te peço, Pai, que a tua graça, que o teu poder, que a tua unção seja derramada nesse momento a todos que estão acompanhando essa ministração. Em nome do teu Filho amado, amém, Senhor. Então, tomai e comei. Aleluia, Deus. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Te convido, Tu és maravilhoso, Pai. onde você estiver assistindo agora, a exaltar essa grandeza. Aleluia, Deus. Talvez assistindo a esse DVD você para para Tu és pensar nos seus poderoso, problemas. Pai. Tu és Você para pra grande, pensar nas Jesus. suas lutas. Talvez Tu és você pense, elas são poderoso. tão grandes. Aleluia, As ralabassuri, dificuldades que eu calabá. passo são gigantes. Ira, Mas eu quero calabachore, dizer pra você, o nosso cantilai. Deus, Ele é maior. Aleluia, Nós Jesus. acabamos de cantar, eu posso olhar para as estrelas, eu Oh, posso olhar aleluia, para o mar, Deus. Tua presença é eu real posso olhar nesse para tudo que lugar, está ao meu meu Pai. redor. Tua presença é real nesse lugar, meu Quão grande é o Senhor, Deus. Aleluia, Ele é maior. Deus. Se você Oh, tem pensado aleluia, que não há Deus. solução, se você tem pensado que não existe mais resposta, Tu és o Deus dessa eu estou terra. aqui para te dizer nesse dia que Tu és o existe. Criador de tudo. Confia nele. Aleluia, Pai. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí na tua casa. Sinta a presença desse Deus aí na tua casa, meu querido, minha querida irmã. O Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje, que atua nos dias de hoje. O Deus que guardou o seu povo ali no Egito. Continua tendo bom ânimo, meu querido. Deus está ao teu lado. Ele nunca vai nos abandonar.
Oh, maior aleluia, do que os Jesus. problemas. Muito maior do que os nossos problemas, Deus. Grandioso, Aleluia, Pai. Tu és santo, Deus. grande é o Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, A Jesus. terra e o mar. Tu Aleluia, és Jesus. Aleluia, Pai. maior que Não as se apresse em sair da presença desse Deus poderoso. maior que a depressão. Aleluia. Então é isso, amados. Deus possa ter ministrado na tua vida. Foi 26 minutos de ministração, 25, não sei. Estou vendo aqui. Mas que sejam momentos que você tenha a sós com o Senhor. Momentos que você tenha tido intimidade com o Pai. Momentos que Deus possa ter falado ao teu coração. Tu estás ao nosso lado, Deus. Não há outro Deus semelhante a ti, Pai. Não há outro semelhante a ti, meu Deus. Ele é maravilhoso. Nós não podemos andar longe da tua presença, Deus. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Oh, minha alma te Senhor. Aleluia, Deus. Quão grande és tu. Canta isso, irmão. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém, Senhor.